Lucas 5, 1. Achou? Amém? Então vamos ler. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia a todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Abre rapidinho Mateus 14, 18. Estou com vocês aqui, estou com a Bíblia também. Mateus 4, 18. Eu falei, acho 14. 4, 18. É o mesmo texto. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Aqui Mateus acrescenta o André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiam. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Olha só o detalhe que aqui também Mateus dá. O pai de Tiago e João estava no barco. Então Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o seu barco, o seguiram. Amém? Feche teus olhos. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Ministra aos nossos corações, Senhor. Flua o teu Espírito Santo neste lugar, no nome de Jesus. Que não seja eu, mas seja tu, Pai. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Amém? Amém? Amém. Esse texto é o famoso texto que Jesus ele chama Pedro. E Mateus, Lucas, João, Marcos, todos eles contam essa história, porque nós precisamos entender a relevância dessa história para nós hoje. Eu estou dando aula no Academy, tem sido muito bacana, tem sido uma experiência muito massa, no Kids, né? E na última aula a gente falou sobre a Bíblia ser uma inspiração divina. E toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção. Só que aqui a gente lê um texto que talvez aonde se encaixa na nossa vida hoje. E isso que a gente precisa ter, aonde a gente encaixa muito dos textos na Bíblia, na nossa vida, no modo prático. Porque aqui a Bíblia, a história está nos contando quando Jesus chama um homem. Aqui a Bíblia está nos destacando quando Jesus chama Pedro. Não somente Pedro, mas também a André, o seu irmão, e Tiago e João, 4 dos seus discípulos.
No mesmo instante aqui, Jesus está chamando 4 dos seus discípulos mais próximos, 4 dos 12 que caminhariam por todo o ministério de Jesus, por todo o ministério de Jesus. Então ali, Lucas ele dá detalhes, que Jesus estava e uma multidão o comprimia, uma multidão queria ouvir. Então Jesus avista o barco de Pedro. Eles estavam cansados, eles estavam a noite toda pescando, e mesmo assim Pedro ele empresta aquele barco para Jesus, e Jesus pede que ele afaste um pouco o barco, e Jesus ensina do barco de Pedro. E após a palavra, aquela palavra que Jesus ministrou ali, Jesus olha para Pedro e fala: vai, pesque novamente, vai e volte. Como assim? A gente pescou a noite inteira. Pensa, Jesus era carpinteiro, não entendia nada de pesca. O que esse homem que estava aí pregando, agora vem falar sobre pesca, que eu pesquei a noite inteira e não peguei nada? Olha o que a cabeça de Pedro poderia estar pensando: mestre, como assim, mestre? A gente pescou a noite toda. Vá num lugar mais fundo, lance as redes. Então eles vão lá, lançam as redes, e agora, não apenas o barco de Pedro, mas o barco de quem estava na volta se enche de peixe. E eles voltam maravilhados, eles voltam extasiados. A Bíblia, nós acabamos de ler, eles voltam apavorados com aquilo que havia acontecido. Pedro chega a dizer para Jesus: se afasta de mim, porque eu sou um homem pobre e pecador. O que eu posso te oferecer? E não é assim conosco também? O que nós temos a oferecer para Jesus? E é a mesma coisa com Pedro. Pedro ele entende isso. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, por muito tempo você pescou peixe, mas chegou a hora de você pescar almas. Chegou a hora de você pescar homens para o meu reino. E agora a Bíblia destaca algo mais importante, é aquilo que nós vamos falar nessa noite. Pedro larga tudo. Pedro, Tiago, João e André largam tudo agora. Olha só, gente, eles estavam no momento da vida dele mais bem sucedidos. Foi no ápice da vida deles. Olha o tanto de peixe que eles tinham pescado. Pensa você trabalhando, pensa você lá no dia da sua escola que você mais foi bem. É raro, mas acontece. Naquele dia, no ápice da sua vida, que você nunca tinha visto algo daquele tamanho acontecer, e de repente esse algo acontece. As coisas que você mais buscou durante sua vida agora acontecem. Então Jesus olha e diz: larga tudo e me segue. E prontamente aqueles homens, porque a Bíblia não dá detalhes, a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, não tem por que a gente dizer. A Bíblia não diz que se eles pensaram 2 vezes, se eles olharam para os peixes, não. A Bíblia diz que naquele instante, eles largam tudo e agora passam a seguir Jesus. E eu fico me perguntando, o que a multidão que estava comprimindo Jesus, que viu o milagre, que viu o que tinha acontecido, ficou pensando? O que aquela multidão ficou falando? Pensa no burburinho das pessoas. Como assim? Agora eles acharam aquilo que eles procuraram a noite inteira. Agora eles chegaram no ápice, no maior sucesso da vida. Como eles vão largar tudo? E eles não pensam 2 vezes, eles não se importam com aquilo que está ao redor. Eles simplesmente largam tudo para seguir o Mestre, porque eles entenderam a voz que havia chamado eles. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem escutado? Ele tem te chamado. Jesus te chama para perto. Jesus te chama para caminhar com Ele. E caminhar é todos os dias, é algo que é constante. Ele está te chamando, Jesus te chama para perto. E qual voz você tem ouvido? Talvez você está cansado, assim como aqueles homens estavam, por ter já pescado a noite inteira. Talvez você está cansado por ter buscado em tantos outros lugares e nada resolve o problema que está aí dentro, o vazio que está aí dentro. Mas Jesus está te chamando, Ele está te chamando. E se você ouvir a voz dEle, se você confiar naquilo que Ele está te dizendo, meu irmão, a sua vida não será mais a mesma.
Mas se você ouvir o que a multidão está pensando, se você parar para pensar, se você ao menos se arrepender de ter ouvido Ele, porque no meio do caminho muitas das vezes a gente para na nossa caminhada, a gente começa muito bem, a gente começa com o nosso coração, sabe, naquela paixão, que a gente faz tudo que dá na cabeça, a gente vem na frente, a gente levanta a mão, a gente dobra o joelho, tudo que o ministro mandar a gente faz. E aí quando chega a inconstância, quando chega o dia mau, quando chega o dia de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é virar as costas. A primeira coisa que a gente faz é ouvir o amigo que fala: por que tu está indo na igreja ainda? Se lá não te ajuda em nada, se não mudou nada. E mesmo você sabendo que faz diferença na sua vida, você escuta, você para no meio do caminho, você escolhe ouvir outras vozes e não a voz daquele que te chamou. Ou você acha que para Pedro foi fácil largar tudo? Ou você acha que para Simão, André e aqueles homens que agora tinham chegado no ápice da vida deles, foi fácil renunciar tudo? É muito bonito a gente escrever numa camisa discípulos, é muito bonito a gente ir para um retiro onde nós chamaremos de discípulos, que nós voltaremos para a igreja após, e eu tenho certeza daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, mas se não houver constância no Senhor, se nós não entendermos a voz de quem está nos chamando, nós vamos parar no meio do caminho. Se você não entender que você já precisa começar agora a largar tudo, se você não entender que você já precisa começar a renunciar às pequenas coisas, ali Pedro renunciou talvez a sua profissão, mas mais tarde aqueles homens precisaram renunciar à sua família, aqueles homens precisaram renunciar muitas coisas para andar com Jesus durante o seu ministério. E o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer por Ele? Ele faz tanta coisa por nós, Ele fez tanta coisa por nós. E o que nós estamos dispostos a fazer por Ele? O que nós temos estado dispostos a abrir mão por Ele? Quando o nosso time de futebol joga, a gente já pensa duas vezes em vir para a igreja. Quando o nosso amigo nos convida para o aniversário, a gente já pensa duas vezes de vir para a igreja. Mas está lá na bio do Instagram cristão. Está lá postando foto toda semana com a mão levantada nos stories. Está lá toda semana postando foto na Live Teams. Mas vem aqui e não para de conversar um minuto. E o que adianta, meu amigo? Você só está perdendo tempo. Você só está perdendo tempo da sua vida, como nós falamos aqui. Qual é o sentido da vida semana passada? Você só está perdendo tempo se você vem aqui e não escolhe ouvir a voz dEle. Se você escolhe tapar os seus ouvidos. E eu entendo, porque é assim a nossa geração. Abre comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres, que lhe digam o que os seus ouvidos estão coçando a ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha o que a gente vê nos dias de hoje. Não é esse texto escrachado abertamente, é só a gente abrir a rede social. Chegará um tempo que juntarão mestres para si mesmo. E não é esse o tempo que a gente vive. A gente bota no Reels, deu 3 segundos, a gente não gostou, pula. A gente bota no outro pastor, está falando, está me exortando, pula. A gente abre o nosso YouTube, começa a ouvir a palavra, não me agradou, coloca outra.
Não é isso, a gente está buscando ouvir aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, estão coçando-os a ouvir. Jesus não pensou duas vezes, meu amigo. Quando Jesus falou, quando Jesus chamou aqueles homens, eles largaram tudo. Eles não pensaram, eles apenas renunciaram. E não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem você largar as coisas que te afastam dele. Não existe evangelho sem você, se você continuar fazendo aquilo que te afasta dele, continuar na vida de pecado. Porque eu tive que explicar para as crianças, e às vezes você não entende também. Sabe o que nos separa de Deus? É o pecado, meu irmão. Sabe o que te separa de Deus? Sabe o porquê? Durante toda uma história a gente vê um sofrimento, porque a Bíblia diz que Deus entregou a terra aos homens, e os homens fizeram da terra o que nós vemos hoje. A responsabilidade não está sobre os ombros de Deus, está sobre os nossos ombros. E o que a gente tem feito? A gente continua tratando o pecado como se ele não fosse nada, como se ele já fizesse parte da nossa vida. Para de procurar mestres para os teus ouvidos, para de procurar apenas aquilo que você quer ouvir. Sabe, transformaram o evangelho. Ontem aqui na palestra, o pastor Paulo, que estava aqui também, um professor, eu só precisava ouvir uma coisa que ele falou ontem, que eu fiz, cara, é isso. Ele deu vários exemplos aqui da internet, sobre como é ser um cristão hoje na internet. E sabe o que ele falou? Que transformaram o evangelho em algo simplório, Danone. É triste, porque o evangelho que a gente abre o nosso Instagram e vê muitas pessoas pregando não é o evangelho de Cristo. Porque transformaram um evangelho simplório, simples, com uma mensagem que tu não precisa renunciar a nada, que você só seguir ele já serve, só você vir na igreja todo domingo serve, só você entregar seu dízimo todo mês serve. Transformaram a mensagem do evangelho em algo simplório, banal, supérfluo. Você vem buscar as coisas que você precisa, e não mais a quem você precisa. Você não precisa de coisas, você precisa de um homem, de um Cristo, de um Salvador, de um resgatador. Foi por isso que Ele morreu, para salvar o pecador. As pessoas estão se voltando aos mitos. Olha isso, meu irmão. Você já parou para pensar que nós estamos num tempo que a gente tem que falar que a pessoa não é cachorro, ela é gente? Porque daí tu abre e tem uma parada de pessoas que se consideram cachorro. As pessoas estão se apegando em mentiras, meu amigo. Sabe por quê? Porque é mais fácil enfrentar a realidade. Porque é mais fácil se virar as costas para Deus do que aceitar a verdade. Então hoje as pessoas estão se apegando a qualquer outra coisa. Eu sou o que eu quiser ser, meu corpo, minhas regras. Não é isso que a nossa verdade diz. Porque sim, nós cremos numa verdade absoluta. Nós cremos em algo que é eterno. Ela não mudou, ela não muda e ela não mudará. Ela continua a mesma eternamente. As palavras de Jesus continuam as mesmas, elas não mudaram. Se Pedro, Tiago, João, André largaram tudo para seguir o Mestre, o que nós temos largado? O que nós temos deixado para trás? Nada, muitas das vezes. Nós não procuramos o Evangelho porque ele nos traz conforto. Nós não buscamos um Jesus para nos trazer conforto, porque ele nunca prometeu isso. Olha o final que ele diz a Timóteo.
Jesus prometeu a Pedro que seria confortável, Ele prometeu àqueles homens que seria o melhor momento da vida deles, não. Quando Paulo termina falando a Timóteo, ele: você porém seja moderado, suporte os sofrimentos e cumpra plenamente o seu ministério. Suporte, meu irmão, o sofrimento. Ele não isentou Timóteo do sofrimento. Jesus não isentou os seus discípulos de serem perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, porque é deles o reino de Deus. E a gente fica com vergonha de falar de Jesus na escola, e a gente fica com vergonha de falar de Jesus no nosso trabalho, porque a gente acha que a gente vai ser julgado, vai ser apontado o dedo. E sim, vai, muitas vezes. Mas se você tiver convicção daquele que te chamou, os seus olhos continuarão nele, e da sua fé não vai se abalar, meu irmão. O problema é que a gente tem tapado os nossos ouvidos. O problema é que a gente tem fechado os nossos ouvidos para a verdade. O problema é que a gente não tem permitido com que a verdade nos confronte e nos transforme de dentro para fora, e nos tire, sabe? Nos tire da zona de conforto, nos mostre a enfrentar a realidade, porque o Espírito Santo, Ele não te isenta, mas Ele te capacita. Ele te enche dele para que você vença todos os dias, para que você vença as lutas na sua casa, porque Ele vai estar com você no dia do seu sofrimento. Você não vai estar sozinho, Ele estará lá, e de você sentir a presença dEle com você, você vai ver que aquilo ali é passageiro, aquele sofrimento é momentâneo, porque Ele já te mostrou aquilo que é eterno. Ele já te mostrou que nele nós encontramos a nossa esperança. Mas se você continuar ouvindo as vozes ao seu redor, se você continuar ouvindo as vozes daquelas pessoas que não querem o seu bem, eu fico pensando naqueles homens, cara. Hoje eu refleti, eu ficava, cara, o que aquelas pessoas ficaram falando ao ver aquilo? No começo do texto, Lucas diz que a multidão o comprimia. Na história da mulher do fluxo de sangue também era a mesma coisa, e a multidão comprimia, e aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ela escolheu depositar toda a fé dela nele. Você tem uma opção aqui, você tem uma oportunidade aqui nessa noite. A voz dele está ecoando no seu ouvido, a voz dele está ecoando no seu interior, e o que você vai ouvir? Você vai continuar criando mestres para você mesmo? Você vai continuar crendo nas mentiras que foram contadas e criadas ao seu redor, que você não tem valor, que você não é amado, que você não vai ser nada, que você não é ninguém, que os seus pais te abandonaram, que você foi abusada? Essas são as mentiras que criam na nossa volta, que muitas das vezes nós sofremos com elas, mas nós não somos aquilo que sofremos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, meu irmão. Não somos mais vencedores por méritos nossos, não somos mais vencedores porque teremos sucesso na nossa vida. Paulo, ele está dizendo: olha, eu sei o que é estar preso, eu sei o que é estar solto, eu sei o que é ter muito e sei o que é ter pouco, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo. Porque não importa o que acontecer na vida terrena, Ele já venceu, e nós venceremos pela eternidade, nós reinaremos com Ele pela eternidade. Então não importa o que esse mundo terreno nos diz, não importa os sofrimentos que passamos, não importa aquilo que sofremos, mas se nós ouvimos a voz dEle, se nós escutamos o chamado dEle, Ele permanece conosco até o fim. Ele é fiel, Ele é fiel. É nós que viramos as costas muitas vezes. A parábola do filho pródigo, em nenhum momento a Bíblia diz que o pai foi embora.
quem escolheu sair foi o filho. Quem escolheu pegar a herança e ir embora foi o filho. E mesmo depois de ele ter gastado tudo, e quantos de nós é assim, meu amigo? Eu fui assim. Foi como se eu olhasse para os meus pais e falasse: me dá aqui que eu vou fazer o que eu quero. Mas cara, Deus é tão bom, mano. Deus é tão bom, que mesmo nós não merecemos, essa é a graça que está sobre nós. Mesmo nós não merecendo, o Pai está ali, prontamente, com os seus braços abertos, nos esperando. E sabe o que Ele faz? Prepara um banquete, porque o meu filho voltou. Ele não te pergunta o porquê você foi embora, Ele não quer saber o que você sofreu lá fora, Ele não quer saber as coisas que você ouviu lá fora, Ele não quer saber as consequências que isso causaram. Ele só está te esperando com um banquete preparado para te dizer: filho, agora é tudo novo. Você tem um lar, você tem uma casa, você tem uma família, você é amado. Ele está te chamando. O telão não saiu porque o LED deu problema, mas o tema da mensagem é: Jesus te chama. Ele está te chamando. A voz dele está ecoando. Sabe qual foi a reação de Pedro e daqueles homens ao ouvirem essa voz? Quando eles ouviram o chamado de Jesus, diante da revelação daquele homem, diante da revelação de Jesus na frente deles, eles largaram tudo. Não precisa palavras. A Bíblia não relata que eles falaram: Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo, Senhor, e minha mãe, Senhor, e meu pai, Senhor, e aquele meu amigo, e a minha namorada. Não, eles não falaram nada disso. A Bíblia só diz que eles largaram tudo. Você não precisa falar nada, você só precisa reconhecer, dobrar o seu joelho prostrado aos pés do Senhor e falar: eu estou aqui, eu estou disposto a renunciar, eu estou disposto a largar tudo. O que o Senhor quer de mim? Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria contigo. Ele, ao aparecer no meio dos discípulos, depois de ser morto, Ele promete um consolador. Ele promete que Ele não nos deixaria órfãos, porque Ele foi o primogênito. Ele é o primogênito de Deus, o unigênito, aquele que é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro de muitos irmãos, o primeiro, porque o Pai nos adotou. O Pai nos adotou. E em João 1 você pode ler que Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Agora aqueles que querem e recebem, a esses é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus está te dando o direito de se tornar filho de Deus. Ele não está te perguntando o que aconteceu com você. Ele não está querendo saber se é o ápice da sua vida, se é o sucesso, se é quando você acha que você está mais bem. Eu lembro que um dia nós entramos numa escola e a menininha, a gente dando a palestra, e a menina dava risada, mexendo no celular, e a menina não parava. Ela ficava, rindo, e a gente orou, e aí a Thaís, que ia nas palestras com a gente, ela foi conversar com a menina, e a menina olhou para a Thaís e falou: não, eu estou no melhor momento da minha vida. Eu pego o menino que eu quero, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu estou no melhor momento da minha vida. Eu não preciso disso. Cara, eu não sei o que a Thaís falou para a menina, eu não lembro. Eu sei que deu 2 minutos, eu olhei, a menina estava no chão chorando. Todos os colegas dela já tinham recebido, já tinham sido ministrados, mas ela foi a última. Ela estava ali chorando, prostrada, e a Thaís orando com ela. Porque não importa o que a gente acha, meu irmão, porque nós vamos buscar preencher o nosso vazio em várias coisas, mas não vai tapar. A gente pode achar que a gente está pleno, que a gente está já cheios de si mesmo, mas quando nós entendemos, quando nós encontramos a Cristo, quando nós temos a revelação dele em nós, agora nada mais faz sentido, agora tudo perde o seu valor. Foi o que nós cantamos aqui no começo. Tudo perde o seu valor diante da revelação de Cristo,
diante da voz dEle, quando nós ouvimos a Ele, quando nós vimos os feitos dEle. Quantos pais me procuraram após o retiro e falaram: eu não reconheço meu filho, minha filha ficou 3 dias pulando dentro de casa quando voltou do retiro, o que vocês fizeram com ela? Jesus te chama, e quando Ele nos chama, não interessa o lugar, não interessa onde, não interessa o que nós temos que renunciar, deixar para trás. Ele começa a gerar em nós vida. Ele começa a gerar em nós dia após dia vida. E parece que a gente não dava valor à vida, parece que tudo era preto e branco, mas agora a gente começa a olhar e tem um sentido, a vida tem cor. Porque nele nós encontramos um sentido, quando nós ouvimos a voz dele. Ele está te chamando. Eu preparei essa mensagem porque eu sei que o retiro está chegando. E eu sei que nós seremos muito ministrados no retiro. Só que se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós continuarmos com os nossos ouvidos tapados, de nada adianta nós irmos para retiro, e nada adianta nós irmos aqui nos sábados, se os nossos ouvidos estiverem tapados, se nós não ouvirmos a voz dele. E nesta noite, Jesus está nos chamando. Se coloque de pé. Pode apagar a luz. Não sei se o David está ali, pode apagar a luz ali, David. Feche teus olhos. Reflita. Pense qual voz você tem ouvido. Ele está te chamando e o que você vai fazer diante a esse chamado? Ele tem te chamado e você sabe disso, e mesmo assim você tem negligenciado esse chamado. Ele tem te chamado e mesmo assim você tem negligenciado, você tem olhado para as coisas, você tem ouvido outras vozes, você tem ouvido qualquer voz, menos a voz do Senhor. O que é necessário deixar para trás hoje? O que é necessário deixar para trás hoje? O que é necessário largar para trás, assim como aqueles homens largaram o dia de mais sucesso da vida deles? Ele está te chamando, cara. Não é sobre o Samuel, não é sobre o seu amigo que te convidou para vir aqui, não é sobre a sua namoradinha ou o seu namoradinho, não. Ele está te chamando, e a sua resposta a esse chamado vai dizer muitas coisas sobre você. Porque até mesmo Jesus tinha 12 discípulos, e mesmo assim um deles o traiu no final. Eu não estou chamando aqueles que vão parar no meio do caminho. Jesus não está chamando aqueles que vão virar as costas no meio do caminho, que vão o trair no meio do caminho. Jesus está chamando Pedro aqui, que talvez vão falhar no meio do caminho. Sim, Pedro nega Jesus 3 vezes, mas ao mesmo tempo que Pedro nega, Pedro também reconhece que errou. Pedro se arrepende, e agora Pedro vira o maior pregador. Não é sobre os nossos erros, e é isso que Pedro nos ensina. Não é sobre as falhas, não é sobre negar Jesus, mas é o que nós fazemos quando essas coisas acontecem, sobre quando nós caímos no meio do caminho. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que ouviu o chamado de Jesus, você que entende que Ele está te chamando nessa noite.
Ele está te chamando a um nível de mais profundidade. Ele está te chamando a conhecer mais quem Ele é. Ele está te chamando a entender, a compreender o seu propósito, aquilo que você precisa viver nessa vida. Jesus olha para Pedro e André e fala: vá a um lugar mais fundo, vá a águas mais profundas e lancem as redes. Talvez você precise ir num lugar mais profundo, você precisa ouvir a voz do Senhor, que está mandando você ir a um lugar mais profundo, e não se acomodar no raso. Samuel, mas eu já pesquei a noite inteira. Samuel, eu estou cansado de ir toda semana na frente e não sentir nada. O Senhor está te chamando hoje. Ele está falando: vá mais fundo, vá de novo, volte lá mais uma vez. Persista, tenha coragem. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Flua, Espírito Santo. Flua neste lugar. Flua neste lugar. Vem, 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 Espírito Santo. O pessoal da equipe que está aqui pode caminhar no nosso meio. Caminhe nos corredores. Você pode orar para essas pessoas que estão aqui. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você vem na igreja. Jesus não perguntou há quanto tempo Pedro estava pescando. Jesus não perguntou há quanto tempo Pedro estava naquele barco. Jesus não perguntou há quanto tempo Pedro era pescador. Apenas chamou aquele homem, e é isso que Ele está fazendo. Não importa quem você é, não importa como você chegou aqui, Jesus apenas está te chamando. E Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu interior, Ele sabe aquilo que você precisa deixar para trás. Mas agora você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer. Fale: Jesus, eu vou largar as redes, eu vou largar as paixões, eu vou largar essas coisas que têm me afastado de Ti. Eu vou deixar para trás, Jesus. Eu estou disposto a renunciar. Às vezes a gente acha que é por falar bonito, que é uma oração que nunca eu fiz na vida. Não, às vezes é no mais simples que Ele está te escutando. É no ato mais simples, é na oração mais sincera. Mais, Jesus.